Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Você sabe o que é formação reativa? Quer entender melhor esse conceito psicanalítico? Então fica nesse vídeo que eu já explico para você em humanês. Bom, em primeiro lugar, é importante entender que formação reativa é um mecanismo de defesa. E o que é um mecanismo de defesa do ponto de vista psicanalítico? Sim, mecanismo de defesa é um conceito da psicanálise. Ele acabou entrando no senso comum, então hoje muitas pessoas se referem ao termo mecanismo de defesa sem fazer a menor ideia de que ele vem da psicanálise. Mas mecanismo de defesa é um conceito psicanalítico. E o que são os mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa são estratégias que nós utilizamos, estratégias psíquicas que nós utilizamos para nos protegermos de determinados conteúdos que, por alguma razão, nós percebemos como ameaçadores. Então, se, por exemplo, você tem um determinado desejo e esse desejo foi percebido por você como ameaçador, como perigoso, como algo que pode manchar a imagem que você tem de si mesmo, como algo que não deveria estar presente na sua alma, se você olha para esse desejo dessa maneira, é bem provável que você inconscientemente ou mesmo conscientemente vá utilizar alguma estratégia psíquica para se proteger desse desejo, já que não tem como fugir absolutamente dele, já que não tem como extirpá-lo completamente da sua alma. Você vai utilizar algum procedimento psíquico para se proteger, para se defender desse desejo. Existem diversos mecanismos de defesa, a formação reativa é um deles. No caso da formação reativa, o que acontece? Nós desenvolvemos uma atitude, um modo de se posicionar, um modo de se relacionar, um modo de se apresentar no mundo que é diametralmente oposto àquele conteúdo que nós consideramos ameaçador. Então tem um determinado conteúdo na nossa alma, nós percebemos esse conteúdo como ameaçador, como perigoso, e para nos protegermos dele, nós desenvolvemos uma atitude que é diametralmente oposta a esse conteúdo. Para que você consiga entender melhor como se dá o processo de construção da formação reativa e como ela aparece, eu vou te dar um exemplo claríssimo. Preste atenção. Vamos considerar o exemplo de Magali, uma jovem de 19 anos. Magali recebeu uma educação, uma criação extremamente rígida, severa e moralista. Por conta dessa criação, por conta dessa educação, o que acabou acontecendo intrapsiquicamente com Magali? O que acabou acontecendo na relação de Magali com a sua própria alma? Como qualquer pessoa normal, como qualquer ser humano, Magali possui impulsos naturais agressivos. Todos nós possuímos esses impulsos. A agressividade em nós não é apenas uma reação. Ela pode ser uma reação. Você está ali de boa, alguém vem e te ataca e você responde com agressividade. Ela pode ser uma reação, mas a agressividade é um impulso natural em nós. Nós temos impulsos espontâneos de natureza agressiva. E a vida em sociedade exige que nós canalizemos esses impulsos agressivos para outras atividades que não necessariamente vão causar destrutividade ou violência. Existem vários vídeos aqui no canal em que eu falo sobre os diversos destinos que nós podemos dar para os nossos impulsos espontâneos de natureza agressiva. Então Magali tem, como qualquer pessoa, os seus impulsos agressivos naturais, mas por conta dessa educação moralista, repressiva, severa que ela recebeu, o que Magali faz com os seus impulsos agressivos? Ela olha para eles como se eles fossem elementos perigosos, ameaçadores e que, portanto, não podem ser manifestos.
não podem ser colocados para fora. E aí vamos supor que Magali, essa jovem de 19 anos que nós estamos analisando aqui, ela tenha atravessado na adolescência um período de bastante turbulência na relação com a sua mãe. Ela tinha muitas brigas, muitos desentendimentos, frequentemente entravam em discussões. Isso aconteceu durante a adolescência, durante alguns anos da adolescência de Magali. Isso acontecia sobretudo porque a mãe de Magali é uma pessoa extremamente controladora e por isso impedia a filha de sair com seus amigos, dizendo para ela que esses amigos eram na verdade más companhias. No entanto, Magali, como recebeu uma educação muito rígida, muito severa, ela não conseguia expressar a raiva que sentia da mãe pela postura controladora da sua genitora. Ela não conseguia expressar essa raiva de modo natural. Em vez disso, Magali se sentia extremamente tensa. Em várias ocasiões, os pais precisaram levar a jovem ao pronto-socorro por conta de crises de ansiedade que eram engatilhadas justamente por esses desentendimentos que aconteciam na relação com a mãe. Como eu disse, na medida em que Magali foi incentivada desde muito cedo, desde pequenininha, a olhar para os seus impulsos naturais de agressividade como coisas ameaçadoras, perigosas, pecaminosas, a jovem não conseguia expressar naturalmente a raiva que ela sentia pela mãe. Em vez disso, quando o ódio natural, inclusive fortalecido, estimulado pela postura da mãe, teimava em aparecer na alma de Magali, o que essa jovem fazia? Ela experimentava angústia, ansiedade, ao invés de cólera. Com o passar do tempo, as crises de ansiedade que fazia com que os pais precisassem levar Magali para o pronto-socorro com muita frequência, elas foram se tornando cada vez mais raras. Mas Magali passou, em vez das crises de ansiedade, a ter outro problema. Um medo absurdo de que a sua mãe pudesse morrer. Era um medo inexplicável. A mãe de Magali não estava passando por nenhum problema de saúde, ela não estava se submetendo a determinados riscos que poderiam levá-la provavelmente à morte, nada. A mãe de Magali estava saudável e segura. No entanto, a jovem passou a ter um medo gigantesco de que a sua mãe pudesse morrer. Por conta desse temor aparentemente inexplicável, Magali passou a se preocupar exageradamente com a saúde da sua genitora. Ficava perguntando, por exemplo, todo dia, o tempo todo, se a mãe estava em dia com os seus exames, se ela não estava sentindo nada diferente. A Magali passou a ficar com os olhos completamente voltados para a mãe, receando que a genitora pudesse ter algum problema de saúde e vir a morrer. A ideia de que a mãe iria morrer não saía da cabeça dessa jovem. Teve uma vez que a mãe precisou pegar a estrada para um compromisso profissional, fazer uma viagem de carro, e Magali ficou tão tensa, com tanto medo de que pudesse acontecer alguma coisa com a mãe, que ela ficou dias tentando convencer a genitora a não fazer essa viagem por conta do risco de um eventual acidente. Acho que já deu para você entender como é que funciona a formação reativa, né? Essa preocupação excessiva que Magali passou a ter com a sua mãe foi justamente uma formação reativa. Uma formação reativa que a jovem desenvolveu inconscientemente para se proteger dos impulsos agressivos que ela nutria em relação à sua genitora. Veja que num primeiro momento, esses impulsos agressivos, como não podiam se manifestar, eles incomodavam Magali e ela respondia a esse incômodo, a essa pressão dos impulsos agressivos por meio da ansiedade. A ansiedade é experimentada por nós sempre que nós estamos diante de alguma coisa que nós percebemos como perigosa, como ameaçadora.
como Magali percebia os seus próprios impulsos agressivos como perigosos, como ameaçadores, ela sentia então crises de ansiedade. Justamente para não experimentar constantemente essas crises de ansiedade, ela desenvolveu a formação reativa como uma forma de se proteger de maneira mais eficaz contra esses impulsos agressivos. Os mecanismos de defesa têm essa função. Eles nos ajudam a nos protegermos não só dos conteúdos que nós percebemos como ameaçadores, mas também da ansiedade provocada por esses conteúdos. Se a gente não tivesse os mecanismos de defesa, nós viveríamos o tempo todo ansiosos. É o que acontece, inclusive, com algumas pessoas que ainda não desenvolveram certos mecanismos de defesa para lidar com os seus conteúdos ameaçadores. Magali, enquanto não havia desenvolvido a formação reativa, estava vivenciando frequentes crises de ansiedade. Depois que ela desenvolveu a formação reativa, as crises de ansiedade cessaram, mas em contrapartida ela passou a ter esse medo exagerado de que a mãe pudesse morrer. E aí a conclusão à qual a gente pode chegar é a seguinte: como Magali não se permitia vivenciar esse ódio que ela sentia em relação à mãe, ódio que é fruto tanto dos seus impulsos agressivos naturais, como da relação conflituosa com a mãe, pelo fato da mãe ser muito controladora, como Magali não se permitia vivenciar esse ódio, para se defender, para se proteger do ódio, ela inconscientemente forjou uma atitude que é diametralmente oposta ao ódio pela mãe. Um cuidado exagerado com a saúde dela. Quem vai suspeitar que uma filha que se preocupa tanto com a saúde da mãe, que tem tanto medo de que a mãe possa morrer, na verdade nutre um ódio pela sua genitora? Quem vai suspeitar? Então a formação reativa tem essa função de disfarçar completamente, tanto para as pessoas de fora quanto para o próprio sujeito, aquilo que de fato o sujeito sente em relação ao outro. E você? Consegue perceber se você faz nesse momento ou se você já fez uso desse mecanismo de defesa, da formação reativa? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua experiência. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, saiba que isso daqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se tornando membro da Confraria Analítica, você ganha acesso a 2 aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Nas aulas ao vivo, nós pegamos textos clássicos do campo psicanalítico e vamos estudando esses textos linha a linha. Essas aulas de segunda-feira à noite ficam gravadas e logo na terça-feira a gravação já é disponibilizada para os nossos alunos. E na sexta-feira tem uma aula um pouco mais curta, especial, em que nós trabalhamos algum conceito, algum tópico, algum autor importante do campo psicanalítico. Nós já temos mais de 200 horas de aulas disponíveis na nossa plataforma. E para se tornar membro da Confraria Analítica, você não vai ter que gastar milhares de reais como a gente vê em cursos e formações disponíveis aí pela internet. Nada disso. O nosso objetivo é democratizar, é ampliar, é facilitar o acesso ao conhecimento psicanalítico. Por isso, você só vai pagar uma assinatura de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Para se tornar membro da Confraria Analítica, ter acesso a 2 aulas inéditas toda semana e ao nosso acervo de mais de 200 horas de aulas, você vai pagar apenas R$ 39,99 por mês. Para fazer sua matrícula, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você também sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso a esses 2 livros digitais, basta clicar nos links
que estarão aqui na descrição também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário para que o YouTube saiba que você está engajado com esse canal e sempre mostre os próximos vídeos logo na sua página inicial do YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também para você não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhe esse conteúdo, propague informação de qualidade disponível na internet. Mande aí para todos os seus amigos, todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que as pessoas vão te agradecer por fazer isso. E nós nos encontramos então num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.